Recebemos uma pergunta aqui, também igualmente interessante, na verdade, em decorrência de uma resposta. Nós comentamos recentemente sobre lanchas, monocascos e catamarãs. Agora, não sobre veleiros, monocascos e catamarãs. Aí o Silvio Brito, de João Pessoa, nos questionou sobre o mesmo assunto, porém em relação a veleiros, ou seja, o que é melhor, um veleiro monocasco ou um veleiro catamarã? Bem, Silvio, essa também é uma questão bem polêmica, que tem prós e contras dos dois lados. Primeiro, o veleiro, da mesma forma que as lanchas, o monocasco, um barco à vela, é o barco da maioria, porém, não com tanta diferença em relação às lanchas, ou seja, proporcionalmente há mais veleiros catamarãs do que lanchas catamarãs. Então o veleiro catamarã é bem apreciado no meio da vela. Qual é a vantagem do veleiro catamarã? Espaço. É mais sensível o espaço num veleiro do que numa lancha catamarã, porque a lancha catamarã, em relação a uma lancha monocasca, ela não é tão mais larga. Um veleiro catamarã é muito mais largo que um veleiro monocasco. Então o espaço é a grande diferença. Por exemplo, o veleiro catamarã, na faixa dos 12 metros, 40 pés, você consegue colocar até 4 suítes, o que numa lancha catamarã ou num veleiro monocasco, no caso, né, você colocaria no máximo 3 camarotes e 2 banheiros. Né? Então você já ganha uma suíte a mais num veleiro catamarã. E o veleiro catamarã tem a grande vantagem do espaço entre os cascos. Então aquele espaço entre os cascos você consegue montar um grande salão junto com a cozinha e numa posição privilegiada, com visão panorâmica, tanto para a proa quanto para a popa. Além do que, o convés de um veleiro catamarã é muito grande, né? Muito grande, parece uma casa. As crianças gostam de brincar no convés. E além do que, você tem um cockpit também igualmente privilegiado. O cockpit na popa é imenso no veleiro catamarã. Você pode colocar um bote, inclusive nos 2 turcos junto ao cockpit, um bote maior do que no veleiro monocasco. Então você tem várias vantagens em termos de espaço. O veleiro catamarã, de modo geral, você não tem aquela sensação, aquele gostinho da adernada que o monocasco proporciona. O veleiro catamarã, como ele é mais estável, a velejada é diferente. Ele não consegue orçar tanto quanto o veleiro monocasco. O veleiro monocasco aproveita melhor o vento, diria assim. O catamarã não. Em termos de velocidade, dependendo do barco, o veleiro catamarã, em termos de cruzeiro, ele é mais rápido em algumas situações de vento través, aleta, porém não no vento de proa. Aí o monocasco leva vantagem. No caso da marina, o veleiro catamarã também tem que pagar mais, porque ele é bem mais largo. Em termos de segurança, o monocasco ele é autoadressante, ele é projetado para ele desvirar sozinho. Um catamarã, não. O catamarã não pode virar, exceto se ele tiver dispositivo de segurança composto por um balão de gás no topo do mastro, mas não é o caso, né? Então, o veleiro catamarã, para grandes travessias em regiões onde o mar é muito agitado, tem que tomar cuidado, tem que ter um bom projeto. Costa brasileira ou nos lugares normalmente frequentados pelos velejadores, Caribe, a rota junto ao Equador, o veleiro catamarã vai muito bem. Então há prós e contras. Agora há a questão do preço. O veleiro catamarã é bem mais caro que o monocasco. Para ter uma ideia, um veleiro catamarã de 39 pés, um Lagoon 39, custa quase o dobro do que um Beneteau Oceanis 38. Quase o mesmo tamanho em comprimento, porém o volume é muito maior do catamarã e, consequentemente, o preço também. Se você tiver alguma dúvida sobre cascos, motores, equipamentos eletrônicos, acessórios, entre em contato com a gente aqui através do e-mail atendimento@nautica.com.br.